ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías capítulo 1, versículo 18. Irmãos e amigos que me ouvem neste momento tão oportuno, eu quero apresentar para todos uma história real, uma transformação feita por Cristo Jesus. Os ouvintes observem quão grande é o poder de Deus. Trata-se da vida de Carlos Neves, um moço que provou de tudo o que é ruim na vida do tóxico, do assalto, das grades, enfim, que esse testemunho sirva de exemplo para muitos. Com vocês, o ex-presidiário, agora nosso irmão em Cristo Jesus, Carlos Neves. Que a gloriosa luz do Espírito Santo brilhe a todos os corações. Meus prezados irmãos e diletos ouvintes que me ouvem nesse instante, é com muita alegria que venho, por intermédio desta gravação, mencionar o episódio mais comovente que aconteceu comigo durante toda a minha vida. Isto é, longe de toda exaltação pessoal, e sim, com o anseio de levar o nome do Filho de Deus a todos, é o registro dentro de mim. Quero contar desde o início para que todos possam conhecer detalhadamente a transformação de minha vida. Sou eu aquele ex-presidiário que foi salvo por Cristo dentro da grande cadeia que está situada na ilha em Vitória, Espírito Santo. Nasci no dia 27 de julho de 1956, na cidade de Carlos Chagras, Minas Gerais, na fazenda Bom Jardim, sendo criado na cidade de Montanha, Espírito Santo, em companhia de meus pais. Quanto ao meu lar, não tenho nada a lamentar, pois tive o privilégio de nascer em um lar cristão. Era um jovem muito feliz, cheio de sonhos adorados. Acompanhava os meus pais aos cultos e às escolas dominical, e o restante do tempo ajudava a minha mãe nos afazeres domésticos. Era muito influenciado na igreja. Me lembro que muitas vezes eu ganhava aquelas moedas de 50 centavos de meu pai para dar de oferta na igreja. Respondia muitas perguntas aos professores na escola dominical. Voltava muito feliz para casa. Às vezes, quando eu ia para a igreja, encontrava aquela roda de amigos e, ao passar por eles, escutava as críticas e gritavam: "Aleluia, irmão, carne no espeto e farinha na cuia." E eu, muito simples, respondia: "Sei que quando Jesus voltar, eu vou subir com ele, vocês vão ficar." E então todos calavam. O tempo foi passando e eu fui crescendo, induzido pelos companheiros. Certo dia, atendi um convite para ir ao cinema assistir um filme de karatê. Fiquei muito entusiasmado com aquele filme. Achei então que o cinema era mais importante do que a igreja. Desprezei a igreja por causa do cinema. Continuei a ir aos cinemas, boates. Com 15 anos, já era quase professor de halterofilismo. Com 17, já sabia lutar. Era bailarino, fumava, jogava e bebia e tinha muitos amigos e muitas mulheres. Com 18 anos, já tinha tirado os documentos. No dia 13 de setembro do ano de 1976, chegou um carro procurando pessoas para trabalhar na capital de Vitória, Espírito Santo. Eu, muito entusiasmado para conhecer a capital, aceitei o convite. E assim que cheguei, não tive dificuldade para me adaptar. Consegui muitos amigos e me ajuntei com uma quadrilha de bandidos, onde aprendi a embriagar com um dos primeiros tóxicos, que é a maconha. Mais tarde, aprendi a aplicar tóxico nas veias, com uma seringa. Pelas beiras das praias, treinei a lutar capoeira regional. Aprendi tudo que não prestava. Certo dia, quebrei a cabeça de um rapaz com um soco e com esta fui expulso da firma. Fui morar no baixo meletríssimo daquela cidade. Centro de Macumba era o meu ponto central, pois já não havia mais lugar para me morar. Procurei preencher o vazio da minha vida nas coisas do mundo, mas não encontrei. E sempre tentando achar alguma coisa que suportasse que eu fosse feliz. No dia 13
de setembro do ano de 76. Voltei para visitar os meus pais na cidade de Montanha. Ao chegar, encontrei todos muito tristes. E ao entrar em casa, cumprimentei a todos. E de noite, quando estava dormindo, eu ouvi o barulho dos instrumentos que tocavam no clube. Saí e fui para o clube dançar. Quando cheguei às 3 horas da manhã, entrando calmamente, a fim de que ninguém percebesse a minha volta da rua, mas quando olhava na cama, no quarto da minha mãe, encontrava minha mãe se de joelho orando a Deus, pedindo para que o Senhor salvasse o teu filho, o qual já considerava perdido. No outro dia não aguentei, vendo aquela cena, arrumei a minha mala e imediatamente voltei para a capital de Vitória. Chegando em Vitória, ajuntei novamente com os bandidos, fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, fui cumprir o primeiro voto com Satanás de dar 3 garrafas de cachaça na encruzilhada. No outro dia, depois de um mês que estava em São Paulo, eu não consegui ficar em São Paulo por motivo de ter deixado uma amante na capital de Vitória, tive que voltar imediatamente. No dia 18 de outubro de 1977, chegava em Vitória. Encontrando meu amigo, conheci naquele mesmo momento, o qual não procurei saber dos seus pormenores. Este me fez um convite a procurar trabalho na cidade de Aracruz, estado do Espírito Santo. Depois de muito insistir, resolvi acompanhar este amigo. Chegando em Aracruz, não tínhamos dinheiros para alimentar e nem lugar para dormir. E ele disse para mim: vamos para a casa do meu conhecido, na cidade mais próxima, que é Guaraná. Tomaremos um táxi e lá amanhã cedo voltaremos. Quando voltamos, na estrada, não tinha conhecido nenhum naquela cidade. Ele entrou num beco escuro e voltou em seguida, oferecendo outra quantia de dinheiro para aquele motorista nos trazer de volta. Na estrada, eu comecei a dormir no banco traseiro, assustando quando tomei um tapa na cabeça e ele com revólver no ouvido daquele motorista e dizendo: isto é um assalto. Sai para fora, meu tio. E aquele homem chorando, tremendo, pedindo para não matar, porque ele tinha famílias para criar. E eu fiquei espantado com a cena que eu via. Embora com todas as coisas que praticava, mas com o assalto daquela maneira, eu nunca tinha visto na minha vida. E assim fizemos. Tomamos o táxi daquele motorista. O destino era para assaltar uma velha rodoviária e prosseguimos o assalto para o estado da Bahia. Em volta dormimos na estrada. Deixamos aquele velho na estrada só de calção e camisa. Não matou aquele velho por minha causa. Na estrada, o meu companheiro bateu o carro. Nós ficamos sem poder andar. E eu, vendo aquela cena, ele não podendo desamassar o carro. Então procurei demonstrar alguma coisa que sabia. Arrancando a minha camisa, peguei com as 2 mãos, desamassando aquele amassado. O meu companheiro ficou espantado por ver a cena que passava. O meu aspecto estava transformado. E prosseguimos para a Vitória. Chegamos em Vitória. Nós fomos para o Baixo Beletríssimo. Não conseguimos fazer o assalto. Deus mudou os planos. E deixei aquele amigo em Vitória, fui para o Baixo Beletríssimo daquela cidade, no qual não enxergava outro lugar para mim ir. Por falta de documentos, fui preso pela Polícia Civil. Porém, eles não sabiam que nós éramos assaltantes, o qual já estava sendo procurado por toda a polícia capixaba. No dia seguinte, o meu companheiro também foi preso. Fomos colocados na superintendência. Depois de 2 dias, no dia 19 de outubro de 77, foram repassar os presos, a fim de que a vítima reconhecesse os assaltantes. Finalmente chegou na minha vez, quando chegou em cima, onde que estavam os policiais, o meu parceiro já estava algemado. Olhando para ele, e a vítima apontou com o dedo para mim, dizendo: foi estes mesmos que me assaltaram. Este não é tanto, que era eu, mas o mais perigoso é este, que era o meu companheiro. Colocou revólver em minha cabeça e tomou meu carro. E então procurei negar aquela cena, mas não foi possível, fui submetido de pancadas. Rolavam pelo chão, chute pela boca do estômago, foice de fuzil, água gelada e, enfim, não vi mais nada. Fomos colocados no mesmo carro que foi assaltado da vítima e transferido para a comarca de Aracruz, o local onde tinha sido feito o assalto. Quando chegamos naquela cidade à noite, a cidade que era tão calma, tão imensa, tão sólida, se tornou um verdadeiro tumulto. Ninguém naquela cidade parecia que nunca tinha visto um assaltante. Queria nos tirar de dentro do carro para arrastar pelas ruas e nos matar. Os policiais cercavam com arma, não foi possível. Ao chegar na comarca, demos os nomes aos cabos de guia. Depois de tomar os nossos nomes, eles queriam quebrarem as grades, queriam que nos matassem,
porque a vítima tinha um comportamento exemplar na cidade. Quando foram colocados no corredor, entramos novamente pela segunda pancada. Quebraram cama por cima de nossas cabeças. Bateram em nós de toda maneira. Até pessoas que não eram policiais nos bateram. Jogaram nós algemados na cela como duas caças irracional. No outro dia, nos tiravam novamente para dar conta de mais assalto. Começavam a bater em nossas mãos, nossos pés, porque o corpo não tinha mais lugar. Apanhamos de maneira que não fiquemos sem poder andar. Andando de quatro pés, isto é, agachado de um lado para o outro na cela, as mãos inchadas. E eu chorava muito por motivo de nunca ter sido preso na minha vida. No dia 21 de outubro de 1977, fomos processados no artigo 159, combinado por 121 do Código Penal Brasileiro. Quer dizer, assalto, mão armada e agressão. Fomos jogados na cela separados. Na outra cela, o meu companheiro, não respeitando as cautelas, exigida pelos presidiários velhos da justiça, os policiais ficaram com medo. Ele começou a espancar os outros presos, começou a fazer bagunça. Então, fomos recambiados para a Casa de Detenção Pedra d'Água, que está situado em Vitória, na ilha. Uma cadeia que, quando tem poucos presos, tem 480 presos. Ao chegar naquela cadeia, a primeira palavra que ouvimos do diretor foi esta: para vocês saberem o que era a casa de detenção, vocês vão ter que passar primeiro por um castigo que dá o nome de cara preta. Meus ouvintes, meus irmãos, ouçam com atenção. Este castigo tem 1,5 metro de altura, 2 metros de comprimento, 1,20 m de largura. A primeira porta, 2 metros de altura, de polhão de lata. A segunda porta, 1 metro. E nós entramos para dentro daquele castigo só de calção. Eu e o meu parceiro. Lá dentro daquele castigo estava cheio de fezes, bicho e água podre. E ali nós não via nem o meu companheiro sequer devido à escuridão. Meus ouvintes, perdi todos os meus cabelos da minha cabeça. Ali dentro o meu corpo empolou todinho de uma coceira braba. Também, para completar a história, perdi as minhas vistas. Meu companheiro começou a chorar. No segundo dia ele foi tirado. Ele desculpou que tinha uma dor de pulmão, ficando só eu. Ao terceiro dia fui para outro castigo. Ao quarto dia fui colocado numa cela normal. Encontrando uns amigos que já conhecia desde a liberdade, os quais me protegeram, raspei toda a minha cabeça, me deram roupa, tomei banho. Mas, dentro do presídio, comecei a observar os presos. Certo dia, observei quando um preso matava outro de faca, dando 18 facadas naquele preso, e aquele outro preso pedindo para deixar ver os seus familiares. E eu fiquei emocionado, eu fiquei com medo daquela cena, começava a chorar, e quanto mais chorava, mais não tinha consolo. E eu dizia comigo mesmo, também vou morrer pelos presos, porque eles estão matando seus companheiros, quanto mais a mim que não conheço. No outro dia, fomos para o banho de sol, onde que outros presos tornou matar outro preso. Os prezados ouvintes poderão perguntar, mas como que esses presos conseguirão faca para matar os outros? Meus ouvintes, eles quebram as camas de cimento, conseguem tirar aqueles vergalhão e faz aquelas facas que dão o nome de chuncho. Outros fazem de colher, outros matam de toalha. E mataram assim 5 a 8 presos durante o tempo que eu estive nessa detenção. Um belo dia de domingo, eu não ia mandar avisar os meus pais que estavam presos. Mas o jornal espalhou por toda a parte espiritantense. A televisão espalhou por todo canto. Meu pai ficou sabendo no interior e veio ao meu encontro. Procurou em todas as cadeias. Às 13 horas da tarde, no dia de domingo, eu vi quando meu pai entrava, em suas mãos trazia um Novo Testamento, o qual na liberdade já tinha dado ele de presente, pois não queria saber do Evangelho. Não conhecia quem era mais Deus. O meu Deus era o espírito das trevas. O meu Deus era o tranca-rua e o capa negra. Esse era o Deus que eu conhecia. Deus Altíssimo para mim não existia. E ele chegando para mim muito pálido, entregando aquele Novo Testamento, olhando dentro dos meus olhos, disse: toma este presente. Talvez, atrás das grades, você poderá observar a palavra de Deus. E aquilo começou a queimar em meu coração. Às 4 horas da tarde, fomos recolhidos para a cela. Dentro da cela, comecei a ler aquele livro. Minhas vistas já tinham se recuperado. Então, quando um belo dia,
Eu comecei a ler em São Mateus, quando chegou naquela passagem que Jesus foi colocado na cruz, e pregaram ele com os cravos, vivo na cruz, e suspenderam ele na cruz, eu não vi mais nada. Lembre quando eu li a última palavra, quando terminava de cair o sangue, cair a água aos pés da cruz. Eu desmaiei em minha cama. Desmaiei e disse para mim mesmo, não vou ler este livro, porque eu estou querendo refúgio para minha alma. E este livro está preocupando mais e trazendo mais tormentação na minha cabeça. Quando eu deixei aquele livro em cima da cama, com aquela proposta, uma voz me disse do alto do teto, jovem, neste livro você encontrará aquilo em que procura e que não encontra nas coisas desta vida. E eu, não vendo ninguém falar comigo, continuei a ler. Continuei a ler e li do Mateus até Apocalipse. E ao terminar de ler aquele livro, eu senti que algo faltava em minha vida. Olhava para o céu, pelas grades, só via as estrelas. Olhava para as paredes e, nem tanto, não via nenhum dos meus irmãos presos. Também pude lembrar quando era uma criança, não tinha uma vida tão sofrida como esta. E também não via nenhum dos meus irmãos presos, lembrei que todo aquele meu padecimento era o preço da minha desobediência. E então disse para mim mesmo, o dia que os crentes vierem aqui, domingo às 13 horas da tarde, eu vou voltar para Jesus. E assim fiz. Prezados jovens que me ouvem nesta hora, está aí uma parte importante, uma incumbência em que Deus colocou em tuas costas. De ir aos presídios, levar a palavra de Deus. Se os crentes não vão ao presídio aquele domingo, estaria eu perdido. Estava ansioso, esperando que chegasse algum servo de Deus para levar o alimento do céu para mim. E eu, com lágrima nos olhos, falava aquelas palavras. Muitas das vezes Deus te entregou um compromisso, entregou esta responsabilidade, e você, no entanto, está parado em tua casa, envolvendo com aquilo que não te pertence. Lembra do teu Criador, lembra do ídolo de Jesus. Vai aos presídios, meu jovem, adolescente, vai levar a palavra de Deus, porque dentro dos presídios se encontra muito desviado como eu era. E ao entrar aqueles crentes às 13 horas da tarde, juntamente com a minha amante, ouvi muito bem a pregação e os hinos cantados. Quando aquele pregador fez o apelo, onde está a primeira alma que quer aceitar Jesus como teu Salvador? Onde está um desviado que quer voltar? Eu fui levantar as minhas mãos, quando uma mão preta me segurou por baixo e dizia, você não vai ser crente, você vai morrer porque você é desviado. A terceira vez, o pregador, Deus usando ele, disse, às vezes, meu amigo, você está distanciado e o inimigo está falando que não tem jeito para você. Mas eu te digo agora que Jesus tem poder para transformar o homem velho em uma nova criatura. E eu assustei quando estava de joelho com as mãos postas para os céus, voltando para Jesus. Vamos colocá-lo na cela às 4 horas. Na segunda-feira fomos para a comarca no interior, atender o chamado do doutor juiz. No dia 29 de 1978, fomos condenados a 6 anos de reclusão. Voltando para a detenção, meus pais já tinham pedido para eu ficar na comarca onde eu desejava, devido à conduta dos presos. Lá eu sabia que não ia morrer pelos outros amigos. Cá, eles não importavam ou para matarem ou para morrer, porque o que tinha menos cadeia tinha 100 anos de cadeia. E comecei a pensar no carro, delegado na frente e meu parceiro algemado comigo e um policial atrás. Lágrimas caídas dos meus olhos e uma voz disse, suicida e leva o teu companheiro. Quando eu fui para abrir a porta, para cair no asfalto, o delegado olhou para trás e disse, você está chorando? Eu não respondi nada. E ele disse, vou deixar esse rapaz na estrada e trazer de volta para a comarca. Ele tem jeito de se regenerar. E então parei com aquele intento. Voltando para a comarca, já tinha entregado para Jesus. Foi preso um lutador de capoeira, onde eu começava a treinar capoeira dentro da cela. Jogar tóxico nas veias que os portarias levavam. Fumar maconha, 3 maços de cigarro por dia e 2 pacotes de fumo. Um certo dia entrei no banheiro para entregar a vida para o diabo
quando eu ouvi uma voz, na hora que eu estava para cortar os meus punhos, e uma voz que eu vou falar pela segunda vez: jovem, pensa no que fazes, porque amanhã poderá ser muito tarde. O teu chamado é grande. E eu não vi ninguém que falava comigo. Voltei para minha cama muito triste, pegando a Bíblia, e li no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, que dizia o seguinte: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu não estava preparado, embora já tinha aceitado, mas o inimigo não queria deixar eu servir a Cristo. Estava sendo preso pelo inimigo, preso pela maconha, preso pelo tóxico, preso pelo todas as coisas que levam o homem à perdição. Não dá para mencionar todos nesta gravação, porque o meu testemunho é muito grande. E então, meus ouvintes, meus irmãos, naquela hora, à noite, eu senti o desejo de orar a Deus. Depois de 10 anos, naquela comarca eu fui desprezado, não tinha um sabão para tomar um banho, não tinha um creme dental para escovar os dentes. Minhas vistas tinham se recuperado, mas estava com um bolo na barriga. Não poderia me alimentar, só tomava água. Às vezes, quando acordava, estava no hospital, levado pelos policiais, os quais pensavam que aquilo era grupo meu para fugir do presídio. Um belo dia, sentava nas grades, olhava os pássaros na rua, começava a chorar e escrever algo. E os visitantes que vinham visitar os seus parentes, no entanto, não tinha ninguém para me visitar, dormindo no chão, condenado a 6 anos de reclusão, sem parente, sem amigo. E um belo dia, fechei as cortinas da minha cama e senti um desejo de orar a Deus, depois de 10 anos que estava pelo mundo vagando. Fechando a cortina, e orei desta maneira: ó Senhor Jesus das Assembleias de Deus, ó Jesus da minha mãe, se é verdade que o Senhor existe, eu quero ver nesta hora. Pois eu li na Bíblia, no livro de São João, capítulo 8 e verso 32, que diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó Deus, o Senhor sabe que eu sou um desviado, aceitei o Senhor novamente, mas não tenho condições de ser livre dos tóxicos. Jesus, tenha misericórdia de mim, não deixe a minha alma perecer. Se é verdade que o Senhor existe, me transforma nesta noite de corpo e de alma. E prometo ao Senhor que vou dar esse testemunho a todo mundo, até os confins da terra, e enquanto for vivo, eu irei te servir. Quando me deitei na cama, eu não dormi. Observei quando a fumaça rodava dentro da cela, e dentro daquela fumaça, eu observei quando começou uma grande bola de fogo. E eu comecei a olhar naquela bola de fogo, porém estava anestesiado por uma força estranha. Não podia mexer, simplesmente contemplava a cena na cela. Meus companheiros sumiram, e dentro da bola de fogo a imagem do Senhor Jesus, e veio ao meu encontro. E ao chegar em minha cama, ele disse as seguintes palavras: por causa das tuas lágrimas, meu Pai me envia a ti. Eis que estou aqui para atender o teu pedido. O teu padecimento é para a glória e honra de meu Pai. Tuas lágrimas chegaram aos céus. Toma minha palavra e eu serei contigo. E eu fiquei sem saber o que fazer com aquele ser celestial em volta de minha cama. Procurei a minha fala, mas não tinha mais fala. Ao pensar em minha mente, ele me respondia. Eu perguntei, mas quem é o Senhor? Ele diz, eu sou o teu Senhor. E eu pensei em perguntar novamente, mas eu fumo? E ele disse, eu sou o teu libertador. Veja as minhas mãos furadas, veja os meus lares sangrando. Isto foi por tua causa. Agora siga os meus passos e eu serei contigo e nada vai te faltar, nada vai te faltar. Quando aquela imagem sumiu, eu estava balançando as grades da cadeia, gritando. Não sabia se glorificava, ou se chorava, ou se sorria, ou se rolava pelo chão. Mas simplesmente sabia de uma coisa. Em mim estava um oco, eu estava leve como uma pena. 8 demônios saiu de minha vida, fui transformado pelo poder de Deus. E eu disse para mim mesmo, em tempo ou em fora de tempo, irei pregar este evangelho, porque Deus existe, Deus transforma o homem, Deus liberta o homem, desde quando ele se aproxima pela fé, em que Deus vai fazer alguma coisa em sua vida. E eu fui feliz, fui expulso da cela por causa da palavra de Deus. Na outra cela ganhei 18 almas para Jesus.
Os presidiários ficaram abismados. Não batia mais em ninguém na cela, não fazia mais bagunça. O meu lema agora era ler a Bíblia e orar. Fiz calo nos joelhos dentro do presídio. Os policiais me tiravam e colocavam em volta deles e mandavam falar da minha fé. Tive o privilégio de pregar para o doutor juiz dentro do gabinete até às 11 horas da noite. Tive o privilégio de falar com a digníssima promotora daquela comarca e, enfim, todos os policiais foram evangelizados. Orei a Deus para me dar uma oportunidade. Fui à igreja presbiteriana com o delegado, a primeira, a segunda, a terceira vez. Já fui na Assembleia de Deus. E ali eu recebi grandes dádivas de Deus. Surgiu outro problema, que para a minha igreja precisava pagar. Então um dia fui trabalhar na casa do juiz. E ele disse, arranja-te um quarto e sai para você servir a tua religião. E esta liberdade eu estou ante hoje. Tenho andado por todos os lugares, falando que Cristo salva. Certa vez fui visitar a minha mãe que ganhava uma criança, morreu de hemorragia. E minha mãe estava morta quando acabava de orar. A minha mãe levantou para a glória e honra de Deus. Muitos foram batizados com o Espírito Santo em vários lugares que tenho passado. Deus me deu as minhas vistas, Deus me ensinou a tocar, Deus me ensinou a falar, Ele me curou e me libertou. Meu prezado ouvinte, às vezes você está preso pelas grades dos toscos, pelas grades de Satanás, pelas grades do cigarro, pelas grades da doença, pelas grades das dúvidas. Jesus quer te libertar agora. Às vezes você está desviado da igreja, você acha que não tem força para voltar, mas digo eu para ti agora, que o sangue de Jesus tem poder para libertar o homem. Aproxime dele agora pela fé, e assim como fui liberto na prisão, das grades dos homens, das grades de Satanás, Jesus é o mesmo e pode nesta hora libertar você agora. E você será o autêntico vitorioso, um vaso de bênção na mão de Deus. Sou um jovem e tenho 26 anos de idade. E não reclamo da minha vida. Hoje eu sou feliz. O vazio da minha vida, Jesus preencheu pela tua graça. Jesus te chama. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E Deus está te chamando nesta hora. Deus está te convidando. Esta história não é uma fantasia, esta é uma história real. Hoje estou falando ao vivo para que todos saibam que Deus existe e tem poder para transformar o homem e resgatar da maldição do pecado. Deus te convida nesta hora e nesse instante. Peço a ti que não saia. O problema que você tiver, qualquer coisa, você agora vai ser liberto. Aproxime pela fé e não saia de perto, porque agora vou fazer a oração da fé e você crere. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Dobre os seus joelhos, meu ouvinte, aonde você estiver agora, enquanto vamos orar ao Senhor em teu favor. Ó Senhor Deus que estás nos céus, nesta hora, ó Pai, elevo meus pensamentos ao trono de tua graça, para pedir ao Senhor uma bênção em favor de todos os ouvintes que me ouvirem neste instante. Ó Pai Santo, assim como tu enviaste o teu anjo na prisão para me libertar das grades, tu, Senhor, agora pode enviar dos céus em cada lar neste instante. Aonde estiver uma criança enferma, aonde estiver um desviado, aonde estiver uma pessoa na cama, nos hospitais, nas cadeias, o Senhor agora possa visitar cada lar, restituindo, dando novas vidas, a fim de que o teu nome seja exaltado e enaltecido entre todo o povo. Meu Deus, ouve-te, ó Pai, do trono da tua habitação, abre as portas dos céus e inclina os teus ouvidos santos, ó Deus, e estende as tuas mãos poderosas, e estende sobre cada vida agora. Atende a oração do teu servo nesta hora, responde este clamor, ó Deus, que eu lhe passo, assim como o Senhor respondeu no presídio, assim como o Senhor levantaste a minha mãe, assim como o Senhor, ó Deus,
deste a vista ao cego de Jericó, assim como o Senhor curaste o paralítico de Cafarnaum. Levanta estas vidas agora, abençoa este estúdio, abençoa todos os lares brasileiros, estende as tuas mãos do norte ao sul, do leste ao oeste, abençoa todo o povo católico, abençoa todos os evangélicos, abençoa os missionários, abençoa os pastores, os jovens da nossa época. Segura, ó Deus, os jovens em tuas mãos, não deixa que ele abandona. Ó Pai Santo, tu tens o poder para transformar as vidas. Concede, ó Deus, aquilo em que ele lhe pede, segundo a tua vontade. Meu Senhor, meu Deus, cura agora, dá vista aos cegos. Jesus, levanta esta vida que agora está de joelho, com lágrimas nos olhos, esperando ansiosamente receber uma bênção de ti. Ó Pai Santo, envia o teu anjo agora com um bálsamo nas mãos, pois tu és o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus, eu não mereço tal coisa, mas tu és, ó Pai, tu és maravilhoso, tu és onipotente, a tua graça nos basta. Jesus querido, este é o meu pedido que eu te faço nesta hora. Visita todos os lares, visita meus familiares. Ó Pai Santo, aqueles que comprarem, aqueles que ouvirem a tua palavra, eles possam sentir em teu coração a alegria de viver, para que um dia possa morar contigo nos céus. Senhor Jesus, ilumina o entendimento de todos, mostra-lhe o caminho da verdade, para que nenhum se perca, pois a tua vida custou cara. Ó Deus, esta é minha oração nesta hora, em que eu te peço. Ouça, Pai Santo, responde-me, em nome de teu Filho Jesus. Eu te peço agora e para todos sempre. Amém e amém e amém, Jesus.